Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o roteiro de aula prática de termodinâmica, beleza? Então, na nossa primeira etapa aqui, né, nós temos uma determinação da equação termométrica, beleza? Então, primeiramente, né, você vai seguir todos os requisitos aqui nessa parte, né, de ebulição e tudo mais. Isso você vai realizar, né, o laboratório da Algetec. E depois de você realizar o laboratório da Algetec sobre o experimento, né, de termômetros de álcool e o outro tipo de termômetro lá, nós vamos anotar essa tabela aqui, beleza? Então nós devemos realizar essa tabela aqui com a temperatura do termômetro de álcool e a altura da coluna líquida, beleza? Então aqui temos o passo a passo, né, do que deve ser entregue aqui no nosso trabalho, né, nessa primeira etapa do trabalho. Então primeiramente você vai fazer o relatório você vai fazer o laboratório virtual, né? E depois disso você vai preencher, né, todos os valores aqui, né? Então, primeiramente da coluna líquida 1, medir a altura H2, temperatura ambiente, a altura da coluna líquida 2, temperatura do ponto de gelo, e depois você vai despejar água no becker, calcular a altura do líquida 3, beleza? É a temperatura do ponto de vapor e a avaliação dos resultados, beleza? E para isso você vai entregar, né, a tabela que eu disse ali em cima para você. Você vai verificar todas as marcas que foram feitas ali no termômetro, tá bom? E na coluna. Você vai construir o gráfico HXT, ok? Determinar o coeficiente linear e angular. Então, baseado no gráfico de HXT, ele vai dar uma equação da reta, beleza? Então, com essa equação da reta, você consegue identificar, né, os coeficientes lineares e angulares, né? Depois disso, a fervura parcial da água, você deve marcar a altura, calcular a temperatura e comparar com o termômetro de álcool, beleza? Então, pessoal, para essa primeira etapa, né, é bem tranquila, não está tão difícil de ser realizada, tá bom? Só realizar o relatório lá, o laboratório da Logitech, anotar os valores e encontrar o gráfico, né, e os coeficientes angulares ali, né, e lineares. Depois disso, você vai preencher, né, essas perguntas aqui, ok? Então agora vamos aqui para a etapa 2, onde também devemos utilizar, né, o laboratório da UGTEC. E o laboratório é o determinação de pressão de vapor e da entalpia de vaporização da água. Então você vai seguir todos esses valores aqui. Aqui são as fórmulas que a gente deve utilizar, né, para a realização do experimento. E nós devemos preencher aqui temperatura em Kelvin, né, a altura do líquido, né, a altura da coluna de gás, né, o VAR, o PR, o PV e o TA-1 e o LNPV, beleza? Nós devemos realizar todos os cálculos necessários para preencher toda essa tabela aqui, beleza? Lembrando que a cada temperatura, né, a densidade da água ela se altera, tá bom? Então eu recomendaria você pegar essa densidade aqui, jogar num cantinho aqui da tabela, né, para preencher todos os valores aqui sem precisar é, correr o risco, né, de preencher algum valor errado, tá bom? Então, aqui para o nosso checklist, né, primeiramente acessar o laboratório virtual da Geotech, preencher o becker e o condensador de água destilada, conectar o condensador do banho ao termostato, adicionar gelo no banho termostático, atingir 0 graus no banho termostático, posicionar a regra graduada próximo ao condensador, aumentando a temperatura do banho, você vai registrando a altura do líquido e a altura do gás, beleza? Em diferentes temperaturas. Então, realizando isso, né, a gente consegue calcular, né, o volume, pressão, a quantidade de ar, né, e a pressão de vapor. Também temos um barômetro, né, onde a gente consegue também identificar a pressão atmosférica ali do local, tá bom? Você encontra lá no laboratório mesmo. Depois disso, você vai preencher a tabela, né, que eu citei ali em cima, traçar o gráfico de relação entre pressão de vapor e temperatura e depois determinar a entalpia de vaporização experimental, ok? Temos algumas questões aqui para responder também, né? Então responda tudo certinho ali, coloque no relatório. Vamos agora aqui para a nossa terceira etapa, onde vamos falar aqui sobre o calor específico da água, beleza? Então, mesmo esquema, você vai entrar lá no laboratório da UGTEC, vai preencher, né,
os requisitos ali, realizar todas as etapas do nosso experimento e depois nós devemos preencher essa tabela aqui, tá bom? Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Ele deve ser realizado 3 vezes, ok? Então, baseado nisso, né, temos aqui, né, a massa, o calor específico da água. E aqui temos uma outra tabela do calor específico do álcool, beleza? Então devemos preencher esses dois valores aqui. Depois disso, seu trabalho estará pronto, né? Então temos mais umas questões aqui para responder. Coloque essas questões aqui no final do seu relatório, né? Da etapa do relatório. E vamos aqui agora para a última etapa, né? Que é a etapa de análise da segunda lei termodinâmica. Então, novamente, vamos precisar usar o laboratório da UGTEC, vamos utilizar alguns componentes químicos aqui, né? E o checklist que nós devemos realizar aqui, que é abrir a capela, ligar o exaustor, pegar o becker, vidro de relógio, proveta, calorímetro, espátula, entre outros, né? Realizar a medição, preparação do calorímetro, variação de volume, né? Repetição, né? Com 42 ml, 45 ml de H2O2 e depois realizar o cálculo, né, do calor liberado e completar a tabela também. Então, aí temos aqui mais umas perguntas, né, para a gente realizar. Então, pessoal, esse aqui é o trabalho, né, de termodinâmica, como você pode ver aqui. Caso você tenha alguma dúvida de como realizar ele, você pode entrar em contato comigo que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Valeu e tchau, tchau.